Nós vimos, há uns 3 domingos atrás, sobre o novo céu e a nova terra, e a gente viu que é físico, né? É algo real, não é algo fantasmagórico, é algo muito palpável. E eu estava querendo voltar a esse assunto, e hoje a gente vai ver o que a gente vai fazer no novo céu e na nova terra, popularmente chamado de céu. Uma expressão mais exata é novo céu e nova terra, porque a gente não vai ficar na nuvem tocando a harpinha. Com isso eu não estou dizendo o que vamos fazer no momento que morremos. Quando a gente morre, a gente vai para o paraíso, incorpóreo, consciente, de maneira consciente. Porém, quando o Senhor retornar, nós vamos nos unir aos nossos corpos, já estivermos mortos, e haverá novo céu e nova terra, e a gente vai habitar nesse novo céu e nova terra. Mas o que vamos fazer? A gente vai ter um tempinho para fazer bastante coisa lá, né? Basicamente a eternidade. Eu me alimento muito sobre escatologia com autores metodistas. Eu acho que eles são possivelmente os melhores do tema. Ainda bem que não está gravando, porque vão achar que eu acho os batistas os melhores do tema. Mas escatologia eu acho os metodistas os mais centralizados, mais centrados, os mais equilibrados. Então, boa parte do que está aqui, claro, eu tenho minhas pinceladas aqui, obviamente, mas é do pastor Elfani Nolasco Rodrigues, né, pastor metodista. Então, eu vou dar aqui a batizada no texto, né, mas ele destacou de maneira muito correta, diga-se de passagem, o que nós vamos fazer no céu. E é impressionante como a gente vai estar ocupado no céu. A gente vai fazer, a irmã Nevinha já gostou, vai querer reformar lá Júpiter, né? Vamos vai querer reformar aqui, ó, está lá os muros da cidade santa, lá passando aquela espátula lá, dizendo para Miguel que ele está pintando errado. Miguel, não, Miguel, você está errado, Miguel. Não, chama o Gabriel com o Miguel, não sabe fazer tão bem aqui. Então, a gente vai ver o que a gente vai fazer lá, né? Primeiro, a gente não vai ficar parado, obviamente. O céu vai ser um local de muita atividade. E a gente vai ver isso aqui no livro de Apocalipse, né? Ali em Apocalipse capítulo 5, versículo 9 e 10, é a primeira coisa que vamos fazer, e a gente já falou disso, eu falei brevemente para a igreja antes do louvor, é que a gente vai louvar, a gente vai cantar. Quem criou a música foi Deus. A música é uma coisa maravilhosa, né? Aliás, é interessante como nós conseguimos descobrir as notas musicais e organizar elas, né? Mas, na minha opinião, elas foram criadas por alguém que não somos nós, e a gente descobriu essas notas musicais. Ali em Apocalipse 5, 9 e 10 diz o seguinte: e eles cantavam uma nova canção dizendo: tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e nos resgatasse para Deus pelo teu sangue, de cada família, língua, povo e nação, e nos fizesse reis e sacerdotes para o nosso Deus, e nós reinaremos sobre a terra. Então a gente vê aqui que o reinado, também a gente vai ver isso mais à frente, é algo físico, nessa nova criação. Apocalipse é interessante porque ele é cíclico, ele tem um paralelismo. O que é isso? Ele tem uma cena de início da era da igreja, vai até o final, onde o mundo acaba, depois ele começa de novo a mesma coisa com novas informações. Então você não pode pegar Apocalipse, isso aqui necessariamente é depois disso, não necessariamente. Ele tem um paralelismo, né? Então você não pode pegar, por exemplo, Apocalipse e falar que os 144 mil são pessoas literais, porque tem uma complicação. Ali fala que eles nunca mentiram. Vai achar 144 mil pessoas que nunca mentiu? É bem complicado, né? É muito complicado, né? Então aqui a gente vê aqui que louvor. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer no céu é louvar o Senhor. Nós vamos passar a eternidade entoando música. O céu é um lugar de alegria, né? Aqui tem gente que gosta de ouvir música o dia inteiro, canta o dia inteiro ao Senhor. Lá vai ser um grande regozijo. Então no céu nós vamos estar louvando ao Senhor. Quem não gosta de hinos, canções que louvem ao Senhor, possivelmente não vai morar no céu. E a gente vai ver que as coisas que a gente fará no céu, nós já fazemos aqui. Porque a igreja do Senhor é uma antecipação do céu, né? Até os hinos antigos do cantor vão falar, porque o domingo é uma antecipação da nossa grande reunião, né? Uma antecipação. Então, a igreja do Senhor é uma antecipação da nova criação na antiga criação. Então nós vamos louvar, nós vamos cantar ao Senhor. Mas vai ser os hinos que a gente já conhece aqui na terra. Aqui fala uma nova canção, né? Obviamente, a minha opinião, né,
que os santos vão produzir canções eternamente para o Senhor. Novas e novas canções. Vai ser legal, porque eu vou ter eu e a Darlene Zé, que é a compositora maior do Hillsong, nós vamos ter a mesma qualidade, talvez? Não vamos, é muito improvável, né? Mas a gente vai estar produzindo músicas para o Senhor eternamente. E quem sabe, aí é um devaneio meu, cantaremos músicas maravilhosas que já foram produzidas aqui, né? É uma possibilidade. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, que a Bíblia vai descrever, é que nós cantaremos no céu, haverá música no céu, né? Haverá canções no céu, e eu tenho certeza que nem mesmo a melhor orquestra desta terra vai se comparar com o que a gente vai ver lá. Vai ser uma coisa divina, maravilhoso. Segunda coisa que está ligada à primeira é que nós vamos adorar. Louvor é uma coisa, adoração é outra. Louvor, né, especialmente nesse contexto, faz através de música. Louvar a Deus, você o louva pelo que Ele faz, pelos seus atributos, pela sua grandeza. A adoração é um pouquinho diferente. Ali no versículo 12 do capítulo 5 e 13 diz o seguinte: dizendo em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto para receber poder, riquezas e sabedoria, força e honra e glória e bênção. E a cada criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, assim como as que estão no mar, e tudo o que neles há, eu as ouvi dizendo: bênção e honra, glória e poder seja aquele que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro para sempre e sempre. Notem aqui que eles cantam e agora eles dizem em alta voz. Aqui os 4 animais disseram amém, e os 24 anciões se prostraram e adoraram aquele que vive para sempre e sempre. Antecipação da nossa EBD do ano que vem. Quem são os 24 anciões? O que vocês acham? Os 24 anciões. Doze apóstolos, 12 tribos, que não necessariamente são 12 apóstolos e tribos, eles representam toda a totalidade do povo de Deus. Quando você vê aqui, e os 24 anciãos se prostraram, e o povo de Deus inteiro, da antiga aliança e da nova aliança, porque eles recebem coroas, né? No capítulo 4, nós somos coroados em Cristo, nos lugares celestiais em Cristo. É assim que se lê Apocalipse, né? Tem os 24 anciãos, a igreja do Senhor, a antiga aliança, a nova aliança, o povo do Senhor se prostrou e adorou aquele que vive para sempre. Então, o que vai ter no céu? Adoração. Adoração é um pouquinho diferente de louvor. Por quê? Adorar, embora envolva louvor, adorar é se prostrar diante de Deus em total submissão. Quando você vê cena de adoração na Bíblia, geralmente o que ocorre? Uma prostração. Você está reconhecendo que o outro é superior e você deve então servi-lo. Você deve servir porque o outro é superior a você. Isso é adoração. Então, cantar sem reconhecer em seu coração que o Senhor é superior e que você é um servo dele, se você não dobrar o seu coração a ele, você não está louvando e não está adorando. O louvor envolve música, mas nem toda música é louvor. Se eu cantar o hino do Flamengo, por mais bonito que seja, e é lindo, né, isso não é louvor e não é adoração. Então o coração tem que estar prostrado. Você sempre brinca às vezes, os crentes eles são muito mentirosos quando a gente canta, né? Porque eu já vi gente, fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e cantar. A pessoa não está feliz, a pessoa tá bem triste. Ou aquela pessoa, tudo entregarei, faz 612 anos que não dá oferta ou dízimo, né? Então é complicado. Mas no céu nós vamos adorar. Vamos abrir ali em Filipenses, capítulo 2, versículos 9 e 11. Adoração é se prostrar e reconhecer quem Deus é. Filipenses 2, 9 ao 11. Para muitos, esse trecho aqui era uma música. Sabiam disso? Para muitos teólogos entendem que esse trecho de Filipenses, né, do versículo 5 em diante, era uma música cristológica, né? Que era uma confissão de fé, um credo que se tornou musicado, né? Diz o seguinte, vou ler o verso 5, né? Que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Aí vem o hino, que muitos entendem ser o hino, não dá para saber porque a gente não estava lá, mas pela estrutura muitos entendem que era.
que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Aqui agora o ápice do hino: pelo que também Deus o exaltou altamente, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho das coisas nos céus, e coisas na terra, e coisas debaixo da terra, e para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Temos aqui um ato de adoração universal ao Senhor. Eu sempre falo que a questão não é quando a pessoa vai reconhecer que Jesus é o Senhor. Ela vai reconhecer, não tem. A questão é se é por graça concedida, porque o Senhor vai quebrar a rótula do joelho para que um dia ela se dobre a Ele. Isso acontecerá. Isso acontecerá, né? Então, a gente vê aqui, a segunda coisa que vai ocorrer no céu, a adoração, e adoração contínua. Nosso coração sempre estará com o coração prostrado diante do Rei. Seremos sempre súditos diante do Rei, né? A gente não vai ter como não ter um coração prostrado diante dele. Então, louvor, adoração. A terceira coisa que vai ter no céu, as duas primeiras tem aqui, né? A terceira também, que é reunião. Eu falo, gente que não gosta de igreja vai odiar o céu, vai detestar o céu. Quem não gosta de igreja, de ir na igreja, o céu vai ser uma tortura, e Deus, como não quer obrigar a pessoa a estar num ambiente horrível para ela, não vai levá-la para o céu, né? Quando eu falo céu, leia-se novo céu, nova terra, né? Ali em Apocalipse 7, capítulo 9 ao 10, Paul Washer fala que as pessoas querem ir para o céu, só não querem que Deus esteja lá, né? Ele fala isso. Paul Washer às vezes vai com os dois pés assim. Então as pessoas querem o céu, querem as bênçãos do céu, só não querem ter que adorar aquele cara lá que é Deus. Exatamente, o céu só é céu porque Cristo está lá, né? Apocalipse 7, 9 ao 10 diz o seguinte: aqui a multidão de cada nação, né? Depois disso eu olhei, e eis uma grande multidão que nenhum homem poderia contar, de todas as famílias, todas as nações e famílias e povos e línguas, parados diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos com túnicas brancas e palmas em suas mãos, e gritavam em alta voz, dizendo: salvação ao nosso Deus que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro. É a mesma cena do final do capítulo 5, dos 24 anciões. É paralelismo. Ele inicia uma história, a história da redenção, vai até o final e o mundo acaba. Ele inicia uma história, vai até o final e o mundo acaba, com uma nova cena, falando a mesma mensagem, né? É maravilhoso. Por exemplo, o mundo vai acabar no capítulo 11 de Apocalipse. Só que no capítulo 12 Jesus nasce. Então aqueles que pegam Apocalipse e querem fazer uma cronologia, eles têm sérios problemas, né? Então a gente vê aqui que eles estavam reunidos diante do quê? Do trono do Cordeiro. Isso é uma reunião. A gente não se reúne diante do Senhor para louvar e adorar Ele. Isso aqui é uma reunião de igreja. A igreja inteira está reunida. No novo céu e nova terra, acontecerá uma reunião de todos os salvos, de todos os tempos. Será um número incontável. E é interessante aqui, você pode pensar, mas pastor, para ser salvo tem que crer no Senhor. Correto, é óbvio. Mas muitas tribos e nações vieram a existir e desapareceram sem nunca ter ouvido o Evangelho. E aqui fala a gente de toda tribo, língua, povo e nação, correto? E as crianças que morreram dessa tribo, povo, língua e nação? Não vão estar diante do Cordeiro? Não serão salvas? Graças a Deus é maravilhoso. A gente pensa pouco nisso, né? A gente pensa, mas como é que vai ser em todo povo, tribo, língua e nação? O número de crianças mortas há 150 anos atrás, 100 anos atrás, era gigantesco. Tinha 15 filhos, chegava lá, na idade adulta, tinha 4. Então a gente pode ter certeza que nessa reunião, nesse grande culto, né, nesse eterno domingo, né, nós vamos ter gente para rodo. Ali em João 14:1, vamos abrir, alguma dúvida até aqui? Então, mas eu não quero me reunir, eu gosto de orar a Deus. Aí fala, gente, no céu vai ter que se reunir, né? Vai ter que se reunir. Imagina, tá lá, isso não vai acontecer, obviamente, está lá no novo céu, nova terra, aí vamos se reunir diante do trono do Senhor, né?
os milhares e milhares e milhões de salvos em todos os tempos. Aí até alguém, não, mas eu não quero ir, eu não quero ir, eu tenho a minha relação, eu e Deus aqui. Não vai funcionar, não vai dar certo, né? A igreja é uma antecipação do céu. Isso é o que nós fazemos aqui regularmente é a coisa mais sublime da humanidade. A coisa mais importante que acontece na terra é quando a igreja do Senhor se reúne, porque o céu desce, né? Ali em João capítulo 14, verso 1, deixa eu ler aqui o texto, né? Verso 2. Na casa de meu pai há muitas mansões. Se não fosse assim, eu vou teria dito, eu vou preparar-vos um lugar. Você deve ter o eco da imagem de mansões quando você canta do cantor cristão, porque eles foram traduzidos do inglês e eles lá utilizam a King James. A expressão latina aqui é mansione. A ideia aqui da passagem, do texto, é um local espaçoso, porque uma morada, embora seja correto, ela pode ser apertada ou pode ser espaçosa, mas uma mansão necessariamente ela é espaçosa. Ficaria muito feio traduzir por casa grande, ia remeter coisa errada, né? Ia remeter coisa que não poderia remeter. Então, quando a Bíblia fala que tem muito espaço, e é interessante que ele fala aqui, olha o que ele fala, né? Na casa de meu pai, singular, há muitas mansões. É uma única casa. Isso é, o novo céu e a nova terra, o universo do Senhor, a casa onde Ele habita e nós habitaremos. Então, nós vamos nos reunir regularmente com Ele, porque habitaremos junto com Ele. Por isso a gente aprende com isso a importância de congregar. Hebreus 10, 25. Nota que Apocalipse nos joga para cá. Isso é interessante que João faz. Aliás, sabe o dia que João teve a visão de Apocalipse? O dia da semana que ele teve? Apocalipse 1:10. No dia do Senhor, ou como está na tradução antiga de Almeida, num domingo, ele estava em adoração, não sei se reunido com outros cristãos da ilha de Patmos isolados como ele, mas ele estava em adoração nesse dia, e nesse dia Deus dá a visão de Apocalipse para ele. Então tudo o que acontece em Apocalipse remete para a gente. Ali em Hebreus, deixa eu achar aqui, Hebreus capítulo 10, verso 25, Hebreus 10, 25, diz o seguinte: não abandonando a nossa assembleia, como é costume de alguns, antes, exortando-nos uns aos outros, tanto mais à medida que vedes que aquele dia se aproxima. E ali no capítulo 12 de Hebreus, capítulo 12, versículo 22 e 23, diz o seguinte: mas chegastes, vocês não chegarão, mas chegastes já no presente, ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a uma companhia incontável de anjos, a igreja e a assembleia geral dos primogênitos, que estão escritos no céu, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos homens justos aperfeiçoados. Esse texto aqui é maravilhoso. O credo fala o seguinte: creio na comunhão dos santos. Nós temos comunhão com os irmãos que já morreram. Isso obviamente foi deturpado para que você orasse para esses irmãos, né? Mas aqui fala que eu já cheguei a essa Jerusalém, a cidade de Deus vivo, essa igreja, essa assembleia geral, essa igreja dos primogênitos que estão escritos no céu, e a Deus. E quem são esses espíritos dos homens justos aperfeiçoados? Quando nós morremos, nós somos imediatamente aperfeiçoados para que possamos habitar nesse estado intermediário. Agora, nós não deixamos de ser igreja. É que a gente chama de igreja militante, igreja triunfante. O que é igreja militante? Isso é capaz de cair no concílio da igreja. Quando a igreja pediu a entrada na convenção, essa pergunta cai. E vocês têm que responder. Vocês têm uma lista para responder. Eu já tenho ali preparado, né? Vocês decoraram. Eu não posso responder por vocês, né? O que é igreja militante? A igreja aqui na terra, que luta. O que é igreja triunfante? A igreja que já está lá. Mas é quantas igrejas? Uma. Creio na comunhão dos santos. Então, a igreja, ela é fundamental. E o que a gente vai fazer então lá no céu? Vamos nos reunir como igreja.
que interessante, né? Porque ela vai durar para sempre, a igreja. Vai durar para sempre. Então, você vai congregar até quando? Eternamente. Vai quando você morrer? Vou congregar também. Né? E Novo Céu, Nova Terra? Vou congregar também. Outra coisa que vai ter no céu, que já tem aqui também, é serviço. Né? Serviço. Ali em Apocalipse 7. Apocalipse 7, verso 15. Diz o seguinte: por isso eles, os salvos, só um adendo, o verso 14, os salvos vêm da onde? Pode ler para a gente, irmã? O verso 14 do capítulo 7. E eu disse, Senhor, tu sabes. E ele disse, estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. A igreja passa ou não pela grande tribulação? Passa. Eles vieram da onde? Não tem como. Desculpa, não há como. O texto é claro. Ah, não, mas esse aqui não é. É os que não foram arrebatados. Aí complica. Né? Então, olha o que vai dizer o verso 15. Por isso eles estão diante do trono de Deus e o servem de dia e noite em seu templo. E aquele que está sentado no trono habitará com eles. O templo aqui é a própria reunião dos salvos. Onde Deus habita. Deus habitará no novo céu e nova terra conosco. Agora, eles servem Deus aonde? No seu templo. Não é que ele vai servir ao Senhor num prédio, não necessariamente isso. Obviamente que não. Você vai servir ao Senhor naquele universo renovado, redimido. Mas não é o que nós fazemos aqui por antecipação, servimos ao Senhor no templo. Vamos falar, mas Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Sim, mas Jesus chamou o templo que ele ia destruir de casa de meu pai. E falou que a casa de meu pai seria chamada casa de oração. Então, o local onde o povo de Deus se reúne é chamado de templo. Então, nós não servimos exatamente o Senhor aí. Então, olha que interessante. O que nós fazemos aqui por antecipação, nós vamos fazer aonde? Lá. Quem não quer fazer aqui, não vai fazer lá. Porque não vai estar lá. Se não tem prazer aqui, não vai. Imagina a tortura da pessoa. Eu vou ter que servir o Senhor dia e noite. Não é que você vai ficar acordado toda hora. Não. Ou, nem sei se vai dormir, acho que não. Mas não é que vai ser dia e noite, não é isso. É que você vai servir de maneira contínua. Contínua o Senhor aonde? No seu templo. Né? E aquele que está sentado no trono habitará entre eles. Isso é maravilhoso. Né? Isso é maravilhoso. Então nós vamos servir ao Senhor. E Apocalipse 22, 3, que eu falo, o céu será uma tortura para quem não gosta de igreja. Apocalipse 22, 3 diz o seguinte: e não haverá mais maldição, mas o trono de Deus e do Cordeiro estará nela, na Nova Jerusalém, e os seus servos o servirão. Não é a mesma coisa de Apocalipse 7? É a mesma coisa. Como eu falei, é paralelismo. Ele inicia a história da redenção, vai até o final, fechou. Inicia a história da redenção, vai até o final, fechou. Em Apocalipse 20, inicia a história da redenção e fecha em Apocalipse 22. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vai servir o Senhor. Então, vai ter trabalho no céu. O céu não é lugar de preguiça. Todos vão servir o Senhor Jesus. Então, a pessoa que não gosta de servir o Senhor aqui, não vejo como ela vai gostar de servir o Senhor lá. Claro que nossas emoções serão redimidas, nosso corpo será redimido, nossa mente será redimida. Vai ser muito mais fácil servi-lo lá do que servi-lo aqui, porque o sistema do mundo não mais existirá contra a fé cristã. Né? Não vai ter mais a carnalidade que infelizmente nós temos como seres humanos, que muitas vezes atrapalha o serviço do Senhor, mas haverá serviço no céu. Né? Então, uma coisa que sempre vai fazer: você vai servir a Jesus até quando? Até você morrer? Não, de maneira alguma. Que bom, vai parar. Não, vai ser depois até. Bem depois. Eternamente. Tudo que nós vamos fazer lá, nós fazemos aqui. Aqui é o treinamento, Deus está treinando. É interessante que a gente sempre pensa aqui como o mundo real no sentido, ele é palpável. Eu sempre falo, você vai ver 80 anos, 90, os sortudos 100. O que é isso para a eternidade? O que é real então? O que é mais importante? Esse breve período ou aquele longo, absoluto período? Né? As pessoas estão se preocupando com os primeiros 2 metros da largada e não estão preocupados que a maratona tem 40 quilômetros.
Aí as pessoas gastam todo o seu fôlego para fazer o que quiserem nesses primeiros 2 metros, quando não entendem que tem 40 quilômetros ainda. No nosso caso, a maratona não terá fim, né? Então, servir. Agora, tem uma coisa que a gente faz aqui e vai fazer ela também, que é descansar no Senhor. Apocalipse 14, verso 13. Então, nós servimos, mas também nós descansamos. 14, 13. Aqui o mundo acabou no versículo 11 do capítulo 14, tá? É interessante, né? O mundo acaba várias vezes em Apocalipse, né? Várias vezes. Então, se você quiser interpretar Apocalipse literalmente, vai ter uns 5 fins do mundo. Jesus vai vir umas 600 vezes, né? É complicado, né? É complicado. Ali o versículo 13 diz o seguinte: e eu ouvi uma voz do céu me dizendo: escreve, abençoados são os mortos que doravante morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que eles possam descansar dos seus trabalhos, e as suas obras seguem com eles. Como é que nós descansamos de nossa labuta, nosso trabalho? Quando estamos no Senhor, né? Então nós vamos descansar no céu, porque estaremos em Cristo. Lá não vai ter dor. Aqui os trabalhos não vai ter dor, não vai ter tristeza, não vai ter doença, indisposição, cansaço, né? Aqui na terra é o lugar de lutar. Se não me engano não sei se é o John Edwards ou o John Bunyan que fala o seguinte: sabe qual é o único inferno que o crente vai estar? É aqui. O único inferno que ele vai ter dificuldade, problema, choro. Sabe qual é o único céu que o ímpio tem? É aqui. Que é o único lugar que ele vai ter alegria, vai ter poder provar uma boa comida, vai poder ver um bom filme, vai poder escutar uma boa música, vai poder ir numa praia. O único inferno que nós temos é aqui. O único céu que o ímpio tem é aqui. O único descanso que o ímpio tem é aqui. O único trabalho cansativo que nós temos é aqui. Então nós vamos descansar no céu. Outra coisa que nós vamos fazer no céu, que já fazemos aqui, embora vai ser de maneira diferente, é cear. Não a ceia do Senhor, é uma outra espécie. Vamos abrir Apocalipse 19, 9. É interessante que o capítulo 18 vai falar da tribulação, vai falar da prostituta, mas a nossa ceia se dá após isso, a nossa reunião com o Senhor. Então as bodas do Cordeiro só podem ser pós-tribulacionistas, isto é, só pode ser após a tribulação. O que é a boda do Cordeiro? É o casamento. Alguns falam o seguinte, que a boda do Cordeiro vai durar 7 anos, né? Eles tiram isso. Não, então vai ter uma festa no céu de 7 anos, depois vai acabar a festa no céu, vai todo mundo para casa. É uma interpretação um pouco esquisita. Por que eles falam isso? Porque a igreja arrebatada antes da tribulação, é o que eles dizem, a igreja arrebatada, inicia-se então as bodas do Cordeiro, 7 anos, e depois disso Jesus vem com a igreja de novo, porque ele já veio para buscar, então a segunda vinda em meia, porque quando ele vem para buscar a igreja ele fica só nas nuvens, então é meia vinda, então a segunda vinda em meia ele vem, instaura-se o milênio, então houve as bodas, nós com o corpo glorificado, instaura-se o milênio com aqueles que sobraram, sei lá do como, da vinda de Cristo. Essas pessoas vão ter filhos, e no final desse milênio vai ter uma rebelião onde Satanás, junto com os ímpios em corpo normal, vão tentar atacar os salvos em corpo glorificado de maneira militar, e atacar Jesus sentado no trono. Satanás seria muito burro se fizesse isso, muito burro mesmo. Não é isso que o texto diz. O que o texto fala? É que quando o Senhor vir, nós vamos nos reunir. Aqui é chamado de bodas do Cordeiro. O que é boda? É casamento. Quando nós, a noiva, finalmente vamos para o casamento e vamos sentar na mesa do Senhor, né? Ali, verso 9, diz o seguinte, né? De novo, verso 8, a mesma cena, linho fino, justiça dos santos, e o verso 9 fala o seguinte, e ele disse-me, escreve, abençoados são aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Olha que interessante, haverá uma grande ceia no céu, não de 7 anos, mas eterna. O que eu quero dizer? Nós teremos intimidade com o Senhor, nós vamos comer com o Senhor. Um grande banquete preparado para festejar a chegada dos remidos, com uma família que se reúne para comer junto.
É isso que vai acontecer, né? Então a ceia do Senhor que nós temos hoje, ela aponta, é uma antecipação para a grande ceia. Agora, a pessoa que não se preocupa nem com a ceia do Senhor, vai querer ficar aqui? Não vai. Então tudo que nós vamos fazer lá, nós já fazemos aqui. Então nós ceiamos, vamos ceiar. Agora, eu não estou dizendo que lá será a ceia do Senhor, ok? Porque a ceia é em memória, não é? Não se faz algo em memória se ele está presente. Então não vai ser uma ceia memorial, né? Mas ela é um símbolo disso, ela aponta para isso. Porque nós ceiamos a ceia do Senhor até que ele volte. Então a comunhão, como o texto grego fala aí, deu graças à Eucaristia, o nome que você quiser dar, nos prepara para a vida eterna e para esse momento de bodas do Cordeiro. E a outra coisa que nós vamos fazer, nós vamos reinar. Nós já reinamos aqui com Cristo, estamos parte do seu reino, mas agora vamos reinar de maneira absoluta com o Senhor, de maneira física com o Senhor. Ali em Apocalipse 22, 5, sabe aquela oração que venha o teu reino? Ele virá em plenitude. Que faça a tua vontade, ela virá em plenitude. Apocalipse capítulo 22, verso 5. Diz o seguinte: e ali não haverá noite, e eles não necessitarão de lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e eles reinarão, quanto tempo? Para sempre e sempre. Não por 1000 anos. Vamos reinar por quanto tempo? Nós reinaremos, mesmo que aqui nesse mundo a gente tenha feito uma função que não é de destaque, lá no céu, agora eu falo isso com todo cuidado, para ninguém se achar, os crentes serão príncipes e princesas. O problema é que a gente quer ser aqui já, assim, né? Tem o culto das princesas, eles fazem o culto das princesas, né? Sou filho do rei, então eu tenho o melhor dessa terra. Mas eu não quero o melhor dessa terra. Eu quero o melhor da outra terra, né? Claro, as coisas boas daqui são dádivas de Deus. Só que a minha expectativa está lá. Então, nós vamos reinar eternamente com o Senhor. Nós seremos um povo de reis e sacerdotes. Mas já fazemos isso aqui, porque Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2 que nós já nos assentamos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então já estamos assentados nos lugares celestiais. Como os 24 anciões já estão assentados com coroas. Só que o que vai acontecer quando os 24 anciões virem Jesus? Eles vão pegar suas coroas e vão fazer o quê? Vão jogar no chão, porque o verdadeiro rei está lá. Então, quando o Senhor voltar, nós vamos habitar num reino absolutamente justo, onde não entra nada imundo, nada impuro, né? E o Senhor será a nossa luz. E é isso que vamos fazer. Então nós vamos ter todas essas atividades que nós já temos aqui. Então, concluindo, né, devemos, como cidadãos do céu, nos prepararmos para aquele grande dia, né? Isso aqui tudo é um treinamento. O Senhor está treinando o nosso coração, a nossa mente, para que a gente possa estar apto para aquele grande dia. Por isso a importância de congregar, a importância de louvar o Senhor, cantar ao Senhor, todo o seu coração, a importância de adorar o Senhor, a importância de ceiar, a importância de se reunir, de estar junto, a importância de viver uma vida digna do reino, porque tudo isso é um treinamento e aponta para aquele grande dia. Amém? Ano que vem, se Deus assim permitir, nós vamos expor Apocalipse, versículo por versículo, né, na escola dominical. E depois disso eu tenho certeza que ninguém mais vai ter medo de Apocalipse. É um livro para dar esperança, não é para dar medo nas pessoas. Apocalipse foi escrito para a seguinte maneira: você, igreja do Senhor, que está apanhando do Império Romano, está sendo morto, sendo queimado, está sendo crucificado, apedrejado, perder suas casas, calma, existe esperança. O rei vai vencer. Mas aqueles irmãos que morreram, eu vi aqueles que vieram da grande tribulação e agora estão em linho finíssimo. Foi para isso que foi escrito Apocalipse. Não foi para, olha, você viu a bomba ali? Não foi para isso. Não foi para isso. Então, vamos orar ao Senhor. Alguma dúvida? Não? Então, a senhora vai ter bastante reboco lá para ficar tirando. Ela vai fazer a contabilidade Deus me livre, né? Deus me livre. Fazer os projetos lá da Nova Jerusalém. Essa ponte aqui, eu quero ligar essa ponte, a Andrômeda Via Láctea aqui, né? Imagina, né?
Vamos orar então. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, Senhor, e que o Senhor nos prepare, Senhor, para aquele grande dia, Senhor. Quando de fato a nossa vida começará. Quando de fato aquilo que é mais real do que a própria realidade iniciar, Senhor. Que nós venhamos, Deus, a ir bem nesse treinamento aqui na terra, Senhor. É que eu oro, Senhor, agradecido em nome de Jesus. Amém.